O Ler Mais, Ler Melhor de hoje é dedicado a Fernando Pessoa, figura cimeira da literatura portuguesa e da poesia europeia do século XX. Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa a 13 de junho de 1888 e aqui viveu até aos 8 anos. Entre 1896 e 1905 viveu em África do Sul, regressando a Portugal aos 17 anos, com o objetivo de frequentar o curso de letras, embora o tenha frequentado apenas durante uns meses. Fernando Pessoa ficou sobretudo conhecido como grande poeta do modernismo em Portugal, expressando-se tanto com o seu próprio nome como através dos seus heterónimos. Em vida, Fernando Pessoa apenas publicou um livro em português, Mensagem, em finais de 1934, deixando um vasto espólio que ainda hoje não foi completamente analisado e publicado. Morreu a 30 de novembro de 1935 de uma grave crise hepática induzida por anos de consumo de álcool. Uma pequena procissão funerária levou o corpo a enterrar ao Cemitério dos Prazeres. Em 1988, por ocasião do centenário do seu nascimento, os restos mortais foram trasladados para o Mosteiro dos Jerónimos. Fernando Pessoa quis ser toda uma literatura e foi. A sua obra imensa é também muito variada, não só a dos heterónimos conhecidos, mas também a de um autor que é ficcionista e a ficção principal dele, o Livro de Desassossego, é uma obra-prima da literatura universal. Além de ficcionista, foi ensaísta de vários tipos. Ele, inclusivamente, quis sempre um pensador de Portugal e pensador da política portuguesa ou da realidade portuguesa. Mas ele também se interessou, por exemplo, pelo comércio, pela publicidade, pela astrologia, etc. Ele deixou contos, deixou ensaios, deixou críticas, fez muitas traduções, algumas de poetas e algumas de autores esotéricos. Ele foi uma literatura, mas não só uma literatura, foi uma grande literatura. E o que é curioso é que, em vida, ele publicou apenas a Mensagem, e já perto da morte, em 1934, que alguns leem como um livro patriótico, mas que me faz pensar numa frase dele que é a seguinte: a nação é a escola presente da supernação futura. Na realidade, a Mensagem é um livro em que ele talvez tenha querido superar Camões, cumprindo aquilo que ele anunciou em 1912 na revista Águia, como a chegada à literatura portuguesa de um super Camões. Mas o livro é muito mais do que isso. É um livro épico moderno e que se vale de símbolos portugueses, mas para a exaltação do homem universal ou para a dignificação do homem universal. Fernando Pessoa, jovem, sonhou ser também um autor de literatura inglesa,
mas optou depois decisivamente pela literatura portuguesa quando veio para a Faculdade de Letras de Lisboa, onde esteve 1 ano e pouco, porque achava que a faculdade já não tinha nada a ensinar-lhe. Ele descobre a língua portuguesa e torna-se, diríamos assim, o grande autor de literatura portuguesa, que hoje é conhecido em todo o mundo, apreciado em todo o mundo, como uma das sumidades da literatura universal. E para nós é um grande clássico. Mas ele, que quis ser toda uma literatura, ele foi também um homem que viveu para escrever toda a vida. Viveu discretamente, teve muitos quartos em Lisboa, seu lar, mas podia ser um homem rico, porque não lhe faltava talento e dominava línguas, o inglês, o francês, o que ao tempo era raro, e escrevia no inglês perfeito. E, portanto, é para nós uma sorte ter tido este autor que, de alguma maneira, dá ao século XX português uma imagem de alta cultura e uma imagem muito impressiva para o mundo. Mas ele que disse que a sua pátria era a língua portuguesa, foi também uma espécie de figura paradigmática, como Camões o é, uma espécie de fundador da nossa modernidade, na medida em que ele pensou toda a vida portuguesa. Ele sonhou, é verdade, com um império, mas um império espiritual de Portugal, que poderia dar um contributo especial a um mundo que, no seu tempo, começava a ser um mundo de mercadoria ou um mundo de tipo de civilização americana. Na sua teoria e na sua poesia múltipla, em que fala da condição do homem moderno, em que fala dos dramas, das dificuldades do sujeito e até das decisões do sujeito, ele tenta superar outros grandes nomes da literatura universal. Por exemplo, como Alberto Caeiro, ele tenta superar os poetas bucólicos, gregos e latinos. Como Álvaro de Campos, ele tenta superar o Walt Whitman. Como Ricardo Reis, ele tenta superar Horácio. E o poeta, ele mesmo, o poeta dito ortónimo, é também um poeta, diríamos, que funciona quase heteronimicamente. Ele deixou-nos textos inapagáveis, como por exemplo a tabacaria, que um jornal francês, Libération, já disse que era o mais belo poema do mundo. Mas deixou-nos com o nome de Álvaro de Campos, ou de Ricardo Reis, ou de Alberto Caeiro, e com o nome de Bernardo Soares, obras que fazem a nossa alegria, mesmo que sejam às vezes pessimistas. Obras às vezes muito conceptuais, mas sempre muito claras. Como são também os seus ensaios filosóficos, que ele não descurou. E, portanto, é uma sorte para Portugal e para a cultura portuguesa, mas também para o mundo, ter tido um gênio da qualidade de Fernando Pessoa. Descubra a obra de Fernando Pessoa, um dos expoentes máximos do modernismo no século XX. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.